Olá, meu aluno, mais uma vez com vocês, professor Johnson Pestana, Legislação de Trânsito, projeto POCAR, PRF, para quem não conhece, muitos mandam aí para mim, professor, o que é POCAR? Nesse caso, se dá bem, mas eu posso também pocar a cara do colega, é bater, dar porrada, eu posso pocar, estourar um balão, mas aqui é pocar, se dá bem, ó, me dei bem, poquei, acertei todas as legislação de trânsito, 40 questões, poquei em redação, olha que legal. Então vamos lá? Nós finalizamos praticamente aí a parte de introdução do CTB. Nós finalizamos o capítulo 1º, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º e seus parágrafos, ok? Então nós vimos que eu tenho um trânsito, eu tenho as vias, eu tenho as velocidades que eu posso empreender nas vias, eu tenho os veículos, lá na frente nós vamos falar mais sobre os veículos. E agora, quem vai organizar esse trânsito, meu aluno? Quem vai organizar o trânsito? Vai ser o Sistema Nacional de Trânsito. É o capítulo 2º do CTB, vai dos artigos 5º ao artigo 25 aí do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Bora lá então? Sistema Nacional de Trânsito. O que é o Sistema Nacional de Trânsito? O nome já diz, né? É um sistema. O Sistema Nacional de Trânsito é um sistema. É um sistema, é um conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do DF e dos municípios. Então eu tenho ali órgãos da administração direta e órgãos também ali representando ali a administração indireta também. Então nós vamos ter órgãos e entidades ali da União, dos estados e dos municípios e do DF. Tranquilo? Nós vamos ter lá do DF também. Então tudo isso faz parte aí do nosso Sistema Nacional de Trânsito. Bora lá então falar um pouquinho desse sistema, pessoal? Então olha só, entenda assim então, ó, o Sistema Nacional de Trânsito, então o Sistema Nacional de Trânsito, esse S ficou um pouquinho esquisito, então o Sistema Nacional de Trânsito, vou fazer um outro S aqui, S de sistema, S de Sistema Nacional, eu vou abreviar, meus alunos, de trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito, então olha só, o que ele é? Isso está onde, professor? Isso está lá no artigo 5º do CTB. O Sistema Nacional de Trânsito, então ele é o quê? Ele é um conjunto de órgãos e entidades. Então você vai guardar assim, que o Sistema Nacional de Trânsito, ele é um conjunto de órgãos e entidades. Então ele é um conjunto de órgãos e entidades. Ok? Da onde, professor? Da União, dos estados, do DF, dos municípios. Então nós temos aqui, ó, um conjunto de órgãos da União, nós temos dos estados do DF e dos municípios aí que compõem, então, aí o Brasil inteiro. Então, esses órgãos e entidades, eles vão organizar esse trânsito. Eles vão organizar o trânsito no aspecto de fiscalização. Eles vão organizar o trânsito no aspecto de aplicação da penalidade. Esses órgãos e entidades, isso está onde? No artigo 5º. E eles têm por finalidade, esses órgãos e entidades, eles têm objetivo, eles têm finalidade. A finalidade desses órgãos é fiscalizar. Está lá no artigo 5º, só acompanhar aí, meu aluno. A finalidade desses órgãos é aplicar penalidade. Eles aplicam penalidades, né? A Polícia Rodoviária Federal, ou a autoridade dela, né, aplica penalidade. Esses órgãos aplicam penalidade, o Detran aplica penalidade. Exemplo de penalidade, nós já demos exemplo na primeira aula. Uma penalidade é a multa, uma penalidade, suspensão de dirigir, outra penalidade, a cassação da sua CNH, outra penalidade, advertência por escrito, outra penalidade, curso de reciclagem. Então vejam, quem vai aplicar penalidade? Um órgão desse. Um ou outro, né? Pode ser todos ali, nós vamos ver isso depois, em cada um dentro da sua circunscrição. Então esses órgãos, eles educam, vocês vão ver que tem finalidade para esses órgãos, eles têm como finalidade educação, eles têm como finalidade administração, eles têm como finalidade aplicar penalidade, eles têm como finalidade fazer as medidas administrativas, eles têm como finalidade fazer obras de engenharia, eles têm como finalidade policiamento, a Polícia Rodoviária Federal, a PM. Então acompanha, meu aluno, no artigo 5º. Então, órgãos e entidades que têm por finalidade, e o artigo 6º fala que eles têm objetivo. Então, os órgãos e entidades, eles têm, olha só, finalidade, isso vai estar lá no artigo 5º, e eles têm objetivos, são verbos.
fixar procedimentos, vai estar lá no artigo 6º. Então, finalidade, artigo 5º do CTB e os objetivos vão estar lá no artigo 6º. Não é para decorar, mas entenda que eles têm uma vasta finalidade e eles têm objetivos a serem atingidos. Fixar metas, fixar procedimentos, todos têm que trabalhar em harmonia, todos têm que trabalhar dentro de um sistema, o nome já diz, Sistema Nacional de Trânsito. Então eles vão organizar esse trânsito brasileiro. E aí você vai ver, meu aluno, daqui um pouquinho, artigos 12 em diante, do artigo 12 em diante ao 25, nós vamos ter as competências de cada órgão. Cada órgão desse vai ter uma competência, cada um no seu quadrado. A PRF está lá no artigo 19, no artigo 20, desculpe, o Denatran que está no 19, a PRF é 20, desculpe se em vídeos passados eu falei 19. Artigo 20 é a PRF, artigo 19 é o Denatran, ok? Se vídeos passados eu falei PRF do 19, tá no 20, ok? Então olha só, meus alunos, entenda isso. Entenda que cada um tem a sua competência. Pode ser que eu tenha competência de uma PRF, por exemplo, que outra também vai ter competência. Compete à PRF aplicar penalidade, compete ao Detran aplicar penalidade, compete aos órgãos municipais aplicarem também penalidade. Então entenda isso. Beleza? Então vamos colocar no quadro aqui um quadro comparativo com esses órgãos para você entender cada um deles dentro de um aspecto aí de aula dinâmica, dentro de uma didática que você vai guardar. Eu vou fazer um quadro e vou comparar esses órgãos para você focar na prova aí. Então, o Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos e entidade. Então, vou apagar aqui para a gente colocar aí nosso quadro comparativo. Professor, onde eu tenho esse quadro comparativo? Eu vou ter lá no artigo. Vocês não vão ter quadro comparativo no CTB, a gente que vai criar, mas a matéria vai estar do artigo 12 ao artigo 25, então. Então vocês acompanham que nós estamos no capítulo 2º do CTB, dos artigos 5º ao 25, só que sobre os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, nós vamos ter a competência deles a partir do 12, que é a competência do CONTRAN. O CONTRAN, ele vai ter competência lá no artigo 12, beleza? Então, vamos colocar aqui um quadro comparativo. Olha só o que nós vamos fazer, hein? Então, vocês colocam assim, ó. Eu vou ter os órgãos e entidades. Olha só, hein? Os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Vamos abreviar. Nós vamos ter os órgãos e entidades, ok? Do Sistema Nacional de Trânsito. Nós vamos ter esses órgãos da União. A União vai ter seus órgãos. Nós vamos ter 12 estados. Os estados, junto com o DF, eles vão ter os seus órgãos. E os municípios, né? Não tá assim lá no artigo 5º que eles vão ter os órgãos? Beleza. Então a gente vai fazer um quadro comparativo com esses órgãos, ok, meus alunos? Agora nós vamos dar nomes aos bois, porque lá no CTB não tem lá Denatran. Denatran é um nome que foi dado ao órgão executivo de trânsito da União. Lá não tem nome assim, Denatran. Lá não tem Detran. Tem órgão executivo do Estado, é o Detran. Então agora você vai entender com os nomes. Lá não tem DENIT, lá tem órgão executivo rodoviário da União, é o DENIT. Tá bom? Então agora nós vamos dar nomes aos bois, meus alunos, tá? Professor, e o boi faz trânsito? Faz. Nós já vimos que o boi faz trânsito, né? O boizinho. Professor, a vaca faz trânsito? Faz. A cobra faz? Faz. Depende, né, do habitat, né? Nós vamos ter animais fazendo trânsito. Tranquilo? Faz. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Então eu tenho os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito. Abreviamos, hein? Então nós vamos ter os órgãos, olha só, normativos. Pessoal, isso aqui é muito importante. Quais são os órgãos normativos? Os órgãos normativos, o nome já diz, ele vai criar o quê? Normas. Normas. Quem vai criar normas a serem seguidas? Serão os órgãos normativos. Por exemplo, da União, olha só, bem fácil agora, né, professor? Agora, com o método johnsoniano. O nosso amigo Renato não gostou muito bem de eu falar método johnsoniano, não. Por que, Renato, você não gostou? Pode falar, você não gostou por quê? Tá vendo? O método johnsoniano é isso aí, meu querido. Tá vendo? É um método inovador. Isso aqui foi aprendido na faculdade de Massachusetts, cara. Massachusetts.
Tá bom? Então, os órgãos normativos da União. Quem é o órgão normativo da União? É o CONTRAN. Olha que legal. CONTRAN. O nome já diz, ó, Conselho Nacional de Trânsito. Meus alunos, Johnson traz aqui pra você, olha só, olha aqui pra mim. Cameraman, tá focando aqui? Não durma, não durma. Olha só, você que tá de madrugada aí, faça um café, pensa na gente, porque de madrugada eu vou estar dormindo ou vou estar trabalhando. Olha só, CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. Você não vai decorar nada, isso aqui é um método inovador. Guarde o seguinte, CONTRAN não existe fisicamente, CONTRAN não existe. Não tem casa chamado CONTRAN, não tem prédio chamado CONTRAN, não tem uma estrutura física. Uma casa do CONTRAN. CONTRAN é um conselho. O CONTRAN é um conselho, pessoal. É um conselho político. Inclusive, quem indica os membros do CONTRAN, pessoal? São os políticos, é o alto escalão do governo. O CONTRAN ele vai fazer normas, ele que vai ditar o trânsito nosso com as resoluções. Quem faz esse monte de resolução maluca aí? 210, 211, você está tendo que estudar, mas conosco aqui a gente está tornando esses leões gatinhos, porque a gente está decepando todo mundo, né? Quebrando só no rim, né? Pá, pá, pá. E aí, meu amigo, olha só, CONTRAN, entenda o seguinte, não existe, eu vou ao CONTRAN. Onde é o CONTRAN? Não tem. Não tem fisicamente CONTRAN, é um conselho, pessoal. Aí eles se reúnem periodicamente. É um conselho que eu vou ter indicação de ministérios. Por exemplo, guarde, quem vai fazer parte do CONTRAN? Já vou citando. O Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Defesa, era Exército, agora Defesa. Tá vendo só? Então são ministérios, Ministério da Economia. Depois nós vamos ter uma aula só sobre isso, tá? Então, CONTRAN é isso. Guarde, CONTRAN não existe fisicamente, é um conselho. Então, eles fazem normas. O CONTRAN, segundo o artigo 12 do CTB, o CONTRAN é o órgão normativo, mas também, olha só o que ele é também, ó. Ele é um órgão consultivo, pessoal, consultivo. Por quê? Ele faz normas. Aí os demais órgãos não entendem bulufas. A PRF não entende o que o CONTRAN está falando, os DETRANs não entendem, os órgãos municipais não entendem, aí eles vão lá recorrer ao CONTRAN. Aí o CONTRAN vai ser um órgão consultivo, eles vão consultar o CONTRAN. O CONTRAN é um órgão normativo consultivo da União. Quem é o órgão normativo consultivo dos estados? Nós temos. Então, no estado, nós vamos ter os órgãos também normativos consultivos. Serão quem? É o CETRAN nos estados, é o CETRAN, e no DF, o CONTRANDIF. Ok? Então eles fazem normas estaduais. CETRAN e CONTRANDIF. Aqui no meu Espírito Santo, eu não vou identificar o prédio do CETRAN. Não tem prédio do CETRAN. Professor, então onde eles se reúnem? Não sei. De vez em quando o governador, ele que indica os membros do CETRAN, de vez em quando o governador, sei lá, deve ser assim. Ele liga lá, manda alguém ligar, ó, vai ter uma reunião. Vamos lá, o trânsito tá um caótico. Vamos reunir onde? Não sei. Vamos lá no prédio do DETRAN? Pode ser. Vamos lá no prédio não sei onde, de um outro órgão público? Então é mais ou menos isso, tá? Guarde assim, não existe CONTRAN fisicamente, não existe CETRAN fisicamente, não existe CONTRANDIF fisicamente. Beleza, meus alunos? Mas existe DETRAN fisicamente. Existe a Polícia Rodoviária Federal fisicamente, o prédio da polícia. Existe o prédio da PM fisicamente. Existe o prédio do DENIT. Você vai ao DENIT fisicamente falando? Percebam bem, olha que diferença. É o método johnsoniano de ensino. Tá vendo que a gente traz exemplos? E os municípios têm órgãos normativos consultivos? Não. Então os municípios, eles não têm órgãos consultivos normativos, tá bom? Somente tem a União, os estados e o DF. Beleza, meus alunos? Tranquilo, fechou. Amém ou não amém? Amém, né? Toma posse aí da bênção, hein? A bênção tá caindo. Depois não fala mais sobre o CONTRAN. O CONTRAN é um órgão também, sabe como, meus alunos? Poucos sabem disso. Recursal. Caso você tenha tomado uma multa no âmbito da União, você recorreu, perdeu, na segunda instância você recorre, e essa multa é gravíssima, essa multa gerou suspensão de direito de dirigir, essa multa gerou cassação, na segunda instância, quem vai analisar a sua multa, se foi aplicada por um órgão da União, PRF, por exemplo, vai ser o CONTRAN. Então guarde isso. Órgão executivo, os órgãos executivos, agora sim. Quais são os órgãos executivos? Órgãos executivos, meus alunos, da União, agora sim, vai ter lá o DENATRAN. O prédio do DENATRAN você vai encontrar. Você vai lá em Brasília, você vai achar o DENATRAN. DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito.
é o órgão executivo rodoviário. O que o Denatran vai fazer? Ele vai pegar as normas e, executar. Ele vai executar as normas. Compete ao Denatran, artigo 19 do CTB, compete ao Denatran expedir sua CNH. Então, caso vocês tenham CNH, pega aí. Pega aí sua CNH, meu futuro policial rodoviário federal, você vai precisar dela. Vai lá em cima, olha lá o que está escrito na sua CNH, Denatran. Quem assinou sua CNH foi o diretor do Detran. Fala, mas professor, você não está falando que é Denatran? Quando você vai tirar sua CNH, você não vai ao Denatran em Brasília. Você vai onde? Ao Detran do município, que é a Ciretran. E aí você faz todo o procedimento, passou na prova, você consegue sua CNH emitida pelo Detran, mas quem deu autorização para emitir e expedir sua CNH foi o Denatran. Então, se cair na tua prova, quem expede CNH, quem expede CRLV, seu documento do veículo, quem expede a carteira internacional, quem expede documento é o Denatran. Mas ele delega aos Detrans. É assim que você tem que entender. Você não vai a Brasília para tirar sua CNH. Imagine, lá para Brasília. Você mora lá no interior do Espírito Santo, lá em Rondônia, no interior de Rondônia, lá no sul do Brasil, no interior. Você não vai precisar ir a Brasília. Você vai na circunscrição regional, Ciretran, do Detran, do seu município. Vai dar entrada no procedimento. Beleza? Então executa. O Denatran executa. O Denatran executa. Depois vamos falar mais sobre o Denatran, tá? O Denatran é o órgão... Olha como é que eu chamo o Denatran? Eu chamo o Denatran assim, ó. Órgão máximo executivo de trânsito da União. É o OMETU. Eu brinco que é o OMETU, órgão máximo executivo de trânsito da União. O CONTRAN também é máximo, só que o CONTRAN é órgão máximo normativo consultivo. O CONTRAN é o órgão máximo normativo consultivo. O Denatran é o órgão máximo executivo. Ele executa, ele quem manda. Ele quem manda na parte da execução. Tranquilo? Fechou? Amém ou não amém? Guarde isso. Então, o Denatran é diferente do CONTRAN. O CONTRAN é o órgão máximo normativo consultivo. O Denatran é o órgão máximo executivo de trânsito da União. Guarde isso. Beleza? Tranquilo? Amém ou não amém? Amém. E nos estados eu tenho? Tenho. São os Detrans. Então, a gente vai colocar aqui, ó, Detrans. Vamos colocar aqui, pincel preto. São os Detrans, pessoal. Os Detrans, Departamento de Trânsito, eles fazem nos estados delegações do Denatran. Denatran vai lá, ó, só joga para eles. E eles fazem isso, beleza? Então eu vou tirar minha CNH, procuro o Detran. Procedimento na autoescola, curso de formação de condutor, vai ao Detran. Né? Eles vão, etc, etc. Os municípios têm? Também tem. Nos municípios nós temos os órgãos executivos municipais. Geralmente o município, ele monta uma secretaria. Então, geralmente é uma secretaria, tá bom? Secretaria não sei o que de transporte, geralmente, tá, pessoal? Geralmente. Então, aqui, ó, eles montam uma secretaria, tá? Secretaria, Mobral, secretaria, tá bom? Então, eles montam uma secretaria. Nossa Senhora! É a quantidade de aulas que a gente já está produzindo. Então, geralmente é uma secretaria, tá bom, pessoal? Guarde isso, beleza? Então, aqui eu tenho Centran. Geralmente, ó, lá em Porto Velho, onde eu trabalhava, era Centran. Centran, Secretaria Municipal de Trânsito, tá bom? Órgãos executivos. Pessoal, eu tenho os órgãos executivos de trânsito, desculpe, eu não coloquei aqui, ó, é de trânsito, né? E eu tenho os órgãos executivos rodoviários. Ai, professor, é a Polícia Rodoviária Federal? Não, não é. Aqui são os órgãos executivos rodoviários. O que vai acontecer? Esses órgãos executivos rodoviários, eles vão fiscalizar? Vão. Pode aplicar penalidade? Pode. Pode fazer a multa? Pode. Tá? Algumas sim. Mas eles são quem? Aqueles órgãos que vão duplicar a rodovia, vão fazer uma ponte, vão fazer uma obra. Esses órgãos vão colocar sinalização. Esses órgãos, então, são quem? DENIT no âmbito da União. Então, nós temos aqui, ó, no âmbito da União, DENIT. Tá vendo? Seu CTB não tem nomes assim. Dos estados, geralmente é o DER, Departamento de Estrada e Rodagem. DER. Pode ser outro nome, professor? Pode. Pode ser outro nome? Pode. Sabe por quê? O artigo 8º do CTB, pega aí o material de vocês, fala que os estados, o DF e os municípios organizarão seus respectivos órgãos. O que significa que eles organizarão? Que eles têm autonomia. Vamos supor que o governador de um estado perdeu, assumiu outro,
Ele não quer mais o nome Detran. Ele pode mudar? Pode, ele muda. Aqui é o nome, pô. O nome desde que seja um órgão executivo de trânsito. Mudou o nome, não sei. O DE, tem estados que não é DE. Lá no sul, lá é outro nome. Então, Departamento de Estrada e Rodagem. Os municípios, eles também montam uma secretaria, tá? Geralmente juntam as duas secretarias, mas os municípios têm órgãos executivos de trânsito e executivo rodoviário, beleza? Não tem o quê? Não tem os órgãos normativos. Agora sim, vem a gloriosa Polícia Rodoviária Federal. Compete a gloriosa. Artigo 20 do CTB. Pessoal, a gloriosa, ela pertence à administração direta, né? Logicamente. Ela está dentro do Ministério da Justiça, né? E ela é um departamento, né? Nós temos o DPRF. Nos estados nós temos as superintendências e nós temos, dentro das superintendências, nós temos as delegacias da Polícia Rodoviária Federal. E dentro das delegacias nós temos as UOPs, Unidades Operacionais, que são os famosos postos da PRF. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Nós vamos falar da PRF lá na frente, claro que vamos. PRF no âmbito da União? Tem PRF. Ela é no âmbito da União. O que eu quero que você entenda? Que ela vai existir sim no âmbito da União. Mas existe a PRF nos estados? Existe. Existe a PRF nos estados? Existe. As superintendências. 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 Tem acento? Aqui existe no âmbito da União o Departamento da Polícia Rodoviária Federal. E nos municípios, nem todos os municípios têm pós da PRF, logicamente. Mas entenda que lá nos municípios, em algum ou outro município, eu vou ter as famosas delegacias da PRF. E dentro das delegacias, eu vou ter as UOPs, Unidades Operacionais. Onde você, futuro policial rodoviário federal, vai ter um posto de base, né? Ali para você lanchar, tomar tua água, fazer tua refeição, enfim. E também ficar ali fiscalizando. Beleza? Feito isso, eu tenho também agora quem? A PM. Pessoal, coloque assim, ó, a PM, ela existe no âmbito da União? Não, a PM não existe no âmbito da União. A PM existe no âmbito dos estados? Sim. Então aqui eu tenho PM, né, o Comando Geral, e nos municípios também tenho a PM, logicamente, né? Eu tenho aí os batalhões, beleza? Lembrando que a PM, pessoal, ela é por convênio. Por quê? Porque sim, o código falou que a PM ela atua mediante convênio. Por isso, quando você é abordado pela Polícia Militar, batalhão de trânsito deles, aí eles te notificaram, né? Flagrou, tá lá no artigo 280 do CTB, flagrada a infração, lavrar-se-á o auto. O agente tem que lavrar o auto. Flagrou a infração, lavrar-se-á o auto. Pessoal, no direito administrativo eu não tenho outra opção, pessoal, tá? É um ato que eu preciso agir, tá? É um ato que eu preciso agir. Então, olha só, é vinculado, né? Eu preciso agir. Então, passou sua namorada, avançou semáforo, ó, passou sua melhor amiga, a Estelinha, olha só, um beijo, minha lemoa. Passou lá, vai ser autuada. Passou a mamãe Johnson, 82 anos de idade, vai ser autuada. Avançou o semáforo, tá lá falando, lavrar-se-á o auto. Passou a ex, aí que você vai meter a caneta, né? Então, pessoal, tá lá falando isso. Então, vejam que quando a PM te autua, vai chegar para você uma cartinha, mas não da PM. Vai chegar do órgão que ela tá com convênio. Aí você vai recorrer diretamente ao órgão que ela tem convênio. É tanto que na Polícia Militar não tem a JARE. A JARE é o órgão que eu vou colocar agora. A JARE é uma junta administrativa de recurso das infrações. Só vai ter JARE dentro dos órgãos que aplicam a multa. Então a PM ela não aplica a multa. Ela fiscaliza em convênio com outros órgãos, ela faz o auto, mas quem aplica o órgão com quem ela está fazendo o convênio. Guarde isso, hein? Em termos de polícia, PRF e PM, a PM tem que ter convênio. A PRF não, a PRF está estruturada dentro dos órgãos, não precisa ter convênio, tá bom? Então guarde isso. E por último, a JARE. As JARES, Junta Administrativa de Recursos e Infrações, tem no âmbito da União? Tem. Tem JARE no âmbito da União, elas atuam dentro dos órgãos da União, que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Tem as JARES dentro dos estados, tem as JARES também dentro dos órgãos dos municípios, pessoal. Guarde o seguinte, método johnsoniano de ensino, pra você guardar, meu aluno.
Se o órgão aplica penalidade, tem uma jare dentro dele. Professor, onde é a jare? É dentro do órgão. Lá na Polícia Rodoviária Federal, você vai levar um auto, uma multa que você tomou para recorrer, você vai entregar lá na área de protocolo, o protocolo vai encaminhar para a jare que fica lá dentro, fica em anexo lá. É assim que funciona. Beleza? Então eu tenho aqui esses órgãos. A jare, pessoal, deixa eu colocar o seguinte aqui, ó. Eu não vou colocar a jare aqui não. Se quiser deixar, pode deixar, não tem problema não. Coloca assim, ó, órgão recursal, tá vendo, ó? Órgão recursal. Aí você coloca assim, ó, no âmbito da União tem a jare? Tem. Depois não fala mais. Mas no âmbito da União também tem um CONTRAN. Tem um CONTRAN. O CONTRAN também é um órgão recursal em segunda instância. Em segunda instância, o CONTRAN também, depois não falar, lá da parte do procedimento administrativo. E tem resolução também. No âmbito dos estados, a jare também está, nos órgãos dos estados. Mas dentro dos estados, eu tenho também, como órgão recursal em segunda instância, eu tenho o CETRAN, ele é um órgão recursal em segunda instância, e eu tenho no DF o CONTRANDIF. Beleza, meus alunos? E no âmbito dos municípios, a jare. No âmbito dos municípios, a jare, ela que vai recorrer aí, vai ser o órgão de recurso. Meus alunos, perceberam então que esses órgãos são órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito? Perceberam que a Gloriosa faz parte? Perceberam então que eu tenho um sistema por trás do trânsito brasileiro? Esses órgãos, eles se reúnem periodicamente. Esses órgãos, eles têm projetos de diminuição dos acidentes. Esses órgãos, eles captam recursos, né? Os recursos serão investidos em engenharia de tráfego, em educação, em policiamento, em fiscalização. Esses órgãos, eles têm que estar entre eles, ó, mantendo sintonia. Quando o PRF aborda um veículo e vai lá, ó, e vai consultar uma placa, vai consultar um documento, o Denatran, ele tem esses registros todos lá, porque compete ao Denatran, o órgão máximo executivo de trânsito da União, compete ao Denatran ter o RENACH. O que é o RENACH? Registro Nacional de Condutor Habilitado. O que é o RENAVAN? Registro Nacional de Veículo Automotor. O que é o RENAINF? Registro Nacional de Infrações de Trânsito. Tudo isso está na base do Denatran. Mas quando um outro órgão consulta, o Denatran já joga. Por quê? Está tudo interligado. Entenderam isso, meus alunos? Para vocês focarem na prova, guarde isso. Nós vamos ter aulas específicas sobre esses órgãos. Muitos acham chatinho, né? Esse segundo capítulo do CTB. São órgãos demais, competências demais. Mas faça o seguinte, o método johnsoniano deu certo comigo. Valendo a lei seca, vai grifando. Vai fazendo o seu resumo. Você tem que fazer o seu resumo próprio. Não é comprar resumo pronto, não. Faça o seu resumo. Comprar resumo dos outros? Seu resumo, faça o seu. Tá? Enfim, compre materiais bons, tem pela internet, tem por aí. Assistam aulas, tem aulas gratuitas, aulas boas por aí. Aulas pagas também. Tem bons professores de legislação de trânsito. Pode assistir aula de todo mundo, isso é importante. Pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Mas o método johnsoniano dos carrinhos só tem aqui nesse projeto nosso POCAR. Até a próxima, fique com Deus e um beijão aí.